Sabia que a universidade onde Stephen Hawking se formou é assombrada por um fantasma sem cabeça? E isso quase ao lado de um castelo assombrado pelo fantasma de uma assassina. Bem-vindo a Oxford. Oxford é uma das cidades mais charmosas que eu já conheci, apesar de que o nome não tem lá muito glamour. Oxford significa tipo val de bois. Val é aquela parte do rio que é baixinha, que dá pra você atravessar e tal. Então até o boi é um dos símbolos da cidade, se não for o maior símbolo. A cidade fica pertinho de Londres e quando você anda pelas ruas parece uma cidade universitária mesmo. Você só vê estudantes por causa da famosíssima Universidade de Oxford, que é uma das 10 melhores universidades do mundo. Para você ter ideia de quanta história tem nesse lugar, Oxford foi oficializada cidade no século IX ainda. E a Universidade de Oxford, embora não se tenha certeza da data de criação dela, já tinha aulas por volta do ano 1090, por aí. Entre os mais famosos que estudaram aqui em Oxford estão Stephen Hawking, é óbvio, Emma Thompson, que inclusive gravou Harry Potter em Oxford também. Ninguém menos que J.R.R. Tolkien, para você que ama Senhor dos Anéis. E se você tá aqui no Cientista de Chinelo, provavelmente você conhece Fox Mulder, personagem de Arquivo X que também se graduou em Psicologia aqui em Oxford. E parece que não são só os vivos que curtem andar aqui nos corredores de Oxford. Como é a universidade de língua inglesa mais antiga do mundo, a gente poderia esperar uma série de histórias, inclusive histórias de fantasmas. Provavelmente o fantasma mais famoso daqui de Oxford é do antigo arcebispo da Cantuária, chamado William Laud. Ele era até bem quisto, assim, ele era amigo do rei Carlos I, mas ele foi traído e naquelas conspirações ao estilo Game of Thrones ele foi decapitado em 1645. Mas parece que a história de William Laud não terminou com a sua decapitação, porque, segundo o relato de muitos estudantes e funcionários aqui em Oxford, o fantasma dele teria sido visto várias vezes andando pelas bibliotecas, carregando uma vela e chutando a própria cabeça, porque ele foi decapitado, né? Essa história é bem famosa aqui em Oxford. Você sempre encontra alguém relatando que já viu ou ouviu falar de alguém que tenha visto. Say hi to Brazil! Hi! Yeah! Mas nem só de fantasmas nas bibliotecas vive a cidade de Oxford. É normal pelo mundo histórias de casas assombradas, prédios assombrados, mas uma das particularidades aqui da Inglaterra são as estradas e ruas assombradas. Provavelmente tem a ver com as histórias de ladrões de estrada, que era um problema muito sério aqui por volta ali do século XVI, XVII. E uma dessas ruas assombradas é justamente essa para onde a gente está indo agora, a Banbury Road. Segundo os relatos, aqui na Banbury Road, apareceria muito um fantasma de um cara chamado Napier. É o pouco que se tem dele, é um bandido que teria cometido uma série de crimes hediondos por aqui. Ele era considerado um bandido tão barra pesada que a decapitação não foi considerada suficiente para ele. Ele teria sido morto e fatiado em pedacinhos, e os pedacinhos foram espalhados pela cidade. E segundo a história, ele vagou pela cidade de Oxford procurando os pedacinhos do seu corpo que foram deixados pela cidade, e teria encontrado quase tudo, exceto a cabeça que, segundo se crê, estaria na Banbury Road. Por isso que ele apareceria de novo, buscando a própria cabeça. E aqui, finalmente, aquele que é considerado o lugar mais assombrado da cidade de Oxford, que é o Oxford Castle. Como todo castelo medieval, ele é cheio de histórias de coisas terríveis que teriam sido cometidas lá dentro, pessoas presas, torturadas, essa coisa toda. E é super normal nesses lugares haver uma série de histórias de fantasmas. E talvez o fantasma mais famoso a aparecer aqui no Oxford Castle é o fantasma de Mary Blandy, que teria assassinado seu pai no século XVIII e julgada e condenada à morte aqui, no castelo de Oxford. Mas parece que a morte por ter envenenado seu pai não foi suficiente para ela, porque ao longo dos séculos, visitantes e funcionários relataram várias vezes terem visto a mulher aqui dentro do castelo. E também se relata muitas atividades de tipo poltergeist aqui no castelo, o que muita gente inclusive culpa uma espécie de sessão mediúnica que teria sido realizada aqui nos anos 70, como se tivesse libertado alguma coisa.
A coisa chegou a tal ponto, com batidas, vozes e objetos se quebrando aqui dentro, que o pessoal foi obrigado a chamar um padre para fazer um exorcismo aqui no castelo. Embora aparentemente isso tenha exercido algum efeito, as pessoas ainda relatam coisas estranhas e vultos aqui no Oxford Castle. Nos vídeos aqui do canal eu tenho explicado muita coisa sobre fenômenos paranormais, aparições de fantasmas, enfim. Mas nenhuma dessas coisas dá conta de todos os casos. É só uma parte do quebra-cabeça. A ideia é juntar tudo, cada vídeo traz uma parte, uma pequena parte desse todo. Bora conhecer mais uma peça desse quebra-cabeça então. Quando a gente ouve um barulho estranho, ou o galão de água faz barulho na cozinha à noite, ou a gente vê um vulto pela visão periférica, isso imediatamente, sem a gente precisar pensar, desperta na gente uma reação de susto, de defesa, ou para correr, ou para lutar, enfim. Sem precisar pensar, a gente já acha que tem alguém ali. Por quê? Em ciência cognitiva da religião, que é uma das minhas áreas, a gente chama isso de dispositivo hipersensível de detecção de agentes. O nome é difícil, mas é fácil de entender, vamos lá. É um automatismo da nossa mente, é um viés cognitivo, como a gente chama, que faz a gente inferir a presença de alguém ou a ação de alguém quando algo estranho ou improvável acontece. Isso começou lá atrás, no período das cavernas. O pessoal andava por lá fazendo as coisas que homens das cavernas fazem. Aí eu via um barulho na moita, eu via um movimento estranho do lado. Aí 3 reações básicas eram possíveis. Ou a pessoa continuava lá fazendo o que estava fazendo, ou ela ia lá conferir e ver o que era, ou ela corria sem nem saber do que se tratava. Então se o barulho ou o vulto fosse algo banal, o vento ou algum bichinho pequeno, tanto quem foi olhar quanto quem ficou fazendo a mesma coisa, quanto quem correu ficou de boa. Agora, se o barulho ou o vulto fosse uma ameaça, fosse um predador, um inimigo de tocaia ou uma cobra já preparando um bote, só quem correu teve maiores chances de sobrevivência. Quem ficou fazendo a mesma coisa de boa, ou quem foi lá de curioso olhar, de bobo, teve mais chances de virar almoço ou de morrer, de qualquer forma. Agora imagine esse efeito acontecendo ao longo de milhares de anos, lembrando que era um ambiente hostil. Então, isso acabou se constituindo aquilo que a gente chama de pressão seletiva, né? Esse ambiente hostil acabou selecionando a genética das pessoas que eram mais propensas a inferir uma ameaça, já achar que era alguém ou alguma ameaça e correr. Então o pessoal que não tinha essa tendência a correr e a inferir perigo, a menor ameaça de som, ou barulho, ou vulto vago, esse pessoal foi ficando para trás na seleção natural. Então hoje nós somos descendentes daquele pessoal que corria. Por isso que hoje a gente, sem precisar pensar, sem fazer esforço nenhum, a qualquer barulho, a qualquer vulto, a qualquer coisa ao nosso redor, a gente já assusta, a gente já quer correr ou quer se defender. Essa nossa tendência modelada pela seleção natural é o tal dispositivo hipersensível de detecção de agentes. E esse negócio hoje dispara na nossa cabeça quando a gente escuta um barulho na escuridão, ou quando a gente acha que tem alguém, ou quando algo parecido com um vulto passa na nossa visão periférica. E a mente humana tem a tendência de interpretar as coisas. Então, imagina a gente já tendo esse mecanismo. Se você está num lugar escuro, que você sabe que você está sozinho, ou você está num lugar que parece mal assombrado, ou tem fama de mal assombrado, quando acontece qualquer coisa vaga, estranha, e o seu cérebro vai disparar essa reação assustada imediatamente e vai inferir, por conta desse dispositivo hipersensível, que tem alguém por lá, o seu cérebro vai interpretar que esse alguém provavelmente não é alguém comum, uma pessoa, porque você sabe que você está sozinho ali, ou você já ouviu que aquele lugar tem fama de mal assombrado. Então é muito fácil a gente dar esse pequeno pulo e interpretar qualquer vulto, coisa estranha, som estranho, como algo sobrenatural. Vários casos que eu pesquisei, eles foram perfeitamente compreensíveis dentro desse mecanismo. Todos os elementos estavam lá para a gente entender aquele relato através desse tipo de interpretação. Então vários casos que eu pesquisei, eles se encaixam nesse cenário, de forma que coisas muito vagas que eu pude encontrar no local produziram sombras e sons, e o cérebro das pessoas, tanto por conta desse viés, quanto por expectativa inconsciente de ver alguma coisa ali, porque o lugar era escuro ou tinha fama de mal assombrado, isso foi suficiente para produzir uma experiência com aparência de paranormal, mas que não era propriamente. Isso explica uma parcela dos casos, obviamente não todos. Então eu vou continuar trazendo casos aqui que eu pesquisei e temas desse tipo. Eu vou colocar umas referências aqui embaixo sobre toda a discussão teórica ao redor desse dispositivo hipersensível de detecção de agentes e as pesquisas sobre isso. Então quem quiser se aprofundar tá lá. Mas tem muita coisa da hora ainda pra gente mostrar aqui no canal. Então siga o Cientista de Chinelo, dê o like aí no vídeo e diga o meu nome 3 vezes na frente do espelho do banheiro. Talvez eu apareça pra você. Ou não.